Nosso protagonista então acertou um golpe decisivo nos monstros, o que fez com que todos morressem no exato momento. Então a moça que ele salvou começou a olhar para ele e não sabia o que estava acontecendo, pensando que ela iria morrer naquele momento. Porém, ela olhou e viu que o nosso prota estava na frente dela, simplesmente de cuequinha. Olhou também para o céu e viu que o céu estava com um formato diferente e simplesmente tinha sido o golpe do nosso protagonista, mas ela não tinha percebido nada disso. Então ela continuou mais um tempo olhando sem entender nada, encarando o nosso protagonista e o nosso protagonista sorrindo e encarando ela também. O nosso prota então perguntou para ela se podia caçar em grupo com ela, porém ela virou e disse que não caçava com noobs, até mesmo xingando o nosso prota e mandando ele para aquele lugar. Inclusive ela ainda deu o dedo do meio para ele. Após isso então ela saiu andando brava e chutando todas as coisas no caminho, enquanto o nosso prota ficou sem entender nada o que estava acontecendo e do porquê ela ter tratado ele assim. Então, muitas pessoas do mundo afora começaram a chamar o dia do juízo final a respeito do jogo de Chrono Life, onde o nosso prota começou e matou 800 mil jogadores em uma batalha. Foi um debate incessante que durou por muito tempo e estava acontecendo na comunidade mundial dos jogos. Todos estavam comentando a respeito disso. Ninguém ficava de fora a respeito dessa batalha. E muito dessas pessoas comentavam muito a respeito do assassinato de 3.000 pessoas e queriam saber a atual identidade dessa pessoa, na vida real e no jogo também. Porém, comentavam que ele era um psicopata genocida ou um autêntico especialista ou até mesmo deus da batalha. No mundo inteiro tinha essa discussão. Muitos elogiavam e muitos odiavam o nosso protagonista. Porém, eles também queriam que a conta dele fosse banida. Mas ele ficou conhecido como o mais forte de Chrono Life. Então, o nerd começou a dizer que ele não era o mais forte nada, xingou até mesmo ele, e dizendo que ele deveria ser simplesmente um bug ou um hacker asqueroso. E essa era uma opinião bastante razoável. Aqui era simplesmente 1 contra 3 milhões de pessoas e não fazia sentido nenhum para começo de conversa para que ele pudesse vencer aquela batalha. Porque consideraram que uma pessoa contra 3 milhões não fazia sentido nenhum, e todos que estavam discutindo no mundo inteiro concordaram que esse número não podia ser superado com atributos e upando simplesmente no jogo. Então todos começaram a pedir ao jogo que expulsassem o hacker que tinha feito isso e derrotado todos eles, dizendo para que banissem ele para sempre, dizendo que gostariam de justiça a respeito disso. Pediram também para bloquear até mesmo o IP do jogador, mas ainda possível deletando o personagem, e culparam o jogo por permitir isso. Mas geralmente todo jogo tem um hacker, né? Mas esse foi sinistro. Então o jogo decidiu enviar um comunicado a todos os usuários e finalmente saiu esse anúncio. Enquanto pensavam que ele seria banido ou expulso do jogo, eles responderam que em relação ao jogador foi descoberto que ele se tratava de um usuário normal. E de acordo com a investigação, o usuário não é um hacker e nem um abusador de bugs, e durante todo o jogo seguiu as regras e regulações do jogo afinco. Meu irmão, todo mundo ficou chocado sabendo que o nosso prota tinha feito tudo isso de forma justa, e foi assim que a controvérsia sobre o jogador acabou. Todos então comentaram do motivo do servidor do jogo ter caído e que o real motivo foi do jogador assassino, e aparentemente ele matou um monte de gente em um instante. Ninguém acreditava que todo esse poder existia no jogo,
e todos comentavam que esse era o motivo e que esse cara realmente era top, a ponto de desligar um servidor global sozinho. E começaram a se perguntar como ele era na vida real, mas ninguém tinha certeza de como o nosso protagonista era, por causa do seu capuz na foto de procurado, fazendo com que ele não fosse descoberto facilmente. O nosso prota, então, enquanto tudo isso acontecia, ele estava tranquilamente seguindo uma moça a qual ele tinha salvado. Então ela começou a ficar bem irritada com ele, porque ele continuava seguindo ela, mesmo ela dizendo para que ele não seguisse e fosse embora. Então ele disse para ela que iria continuar seguindo ela, já que eles deveriam fazer um grupo de caça. Então ela chamou o nosso prota de desgraçado, literalmente, e perguntou quando ela tinha concordado com aquilo e que não iria caçar em um grupo com alguém pobre e indecente que nem ele. Então ele começou a se perguntar por que ela tratava ele assim, mesmo ele livrando ela de todos aqueles monstros. Urus então disse ao nosso prota que aquela humana tinha fechado os olhos quando o nosso prota a salvou. Então ele começou a pensar no que iria fazer, já que ela não sabia que ele era forte. Então o nosso prota decidiu esconder o seu poder. Então ele correu atrás dela, chamando ela de senhorita, senhorita, e pediu para ela carregar ele, fingindo ser um jogador fraco. Então ele inventou que na verdade era um novo jogador e que não sabia de nada, suplicando para que ela carregasse ele, até chamando ela de mestra. E quando ela ouviu ele chamar ela de mestra, ela adorou isso e lembrou que as pessoas estavam zoando ela, chamando ela de péssima jogadora. Mas ele enxergou isso de bom nela, então ela já começou a se sentir muito bem pelo elogio que recebeu dele, pensando então que poderia ser uma ótima mestra, ensinando ele a ser um bom jogador. O nosso prota então conquistou ela, chamando ela de mestra. Urus então, sem gostar de tudo que aconteceu, perguntou o que ele estava fazendo e transmitiu seu pensamento a Urus, dizendo que iria parecer ser fraco para esconder o poder dela. Urus não entendia o porquê dele querer esconder todo o seu poder, e ele continuou insistindo, dizendo que essa ideia era idiota. A sua mestra então, entre aspas, começou a dizer que aquilo era embaraçoso e começou a se gabar que normalmente a mestra é alguém que deve ajudar os noobs. Então ela convidou ele para se juntar ao grupo dela. Após isso, ele recebeu um convite para se juntar ao grupo dela, enquanto ela dizia, se gabando, que como especialista iria ajudar ele dessa vez. E o nome dela como personagem era Amor. Ela era especialista em arte marcial e luta, e seu nível no jogo era 24. Então eles juntos decidiram entrar em uma masmorra para poder treinar o nosso prota, e eram monstros fracos, dizia ela. Então ela começou a lutar, indo em direção aos monstros e simplesmente socando todos eles. Nessa masmorra, ela estava lutando contra um tipo de monstro que era um urso-coelho, literalmente um coelho gigante. Porém, enquanto ela se desviava do ataque dos monstros, ela saltou e voou para cima. Então decidiu dar um giro e acertar um super chute no monstro, e isso fez com que não simplesmente o monstro morresse, mas sim rachasse a cabeça do monstro no chão, se gabando então até mesmo para os monstros que eles poderiam vir para cima da mestra, que ela iria derrotar todos eles, e continuou matando todos os monstros coelhos, enquanto o nosso protagonista ficava simplesmente num cantinho junto com Urus, observando ela lutar muito bem. Urus disse então que não importava quão baixo fosse o nível dos monstros, iria ser perigoso se ela fosse cercada por muitos deles.
Enquanto ela carregava o nosso prota pela dungeon, derrotando todos os monstros, Urus disse também que o nosso prota não deveria se preocupar porque ela tinha equipamentos muito bons e que a arma principal dela, que estava na mão dela, custava mais ou menos uns 10 milhões de ouro. Nosso prota não acreditou que ela gastou 10 milhões em uma luva. Urus ainda disse que somando todos os equipamentos dela, somava uns 100 milhões de ouro. Nosso prota então perguntou como ela jogava tão mal, sendo que ela tinha esses equipamentos tão bons. Urus então citou que era óbvio, era P2W, pagar para ganhar, Pay to Gain. Então era por isso que ela tinha reclamado antes, que os antigos parceiros dela não sabiam sobre o quão forte eram os seus equipamentos. E o nosso prota percebeu que era verdade e que realmente ela tinha gasto tudo aquilo no jogo e que não tinha motivo para ela ter gasto 100 milhões. Então ela gritou e chamou ele de cuequinha e falou que mesmo ela carregando ele, não era para ele ficar sentado fazendo nada, dizendo para ele bater nos monstros com seu graveto. Nosso prota então se fingiu de noob sem saber como usar o graveto e ela falou que ele era um Zé Mané e que tinha que lutar sozinho para ficar forte, mais rápido. Enquanto ela falava, um monstro tentou atacar ela por trás, porém o nosso prota acertou o monstro e ela então reclamou que estava sentindo um vento estranho na dungeon, sem perceber que era o golpe do nosso protagonista. Enquanto ela continuava falando e reclamando que ele era um preguiçoso e precisava treinar.